Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puderem, indique o canal para 3 pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero Augusto somos interlocutores das histórias enviadas por vocês, mas vocês decidem se elas são reais ou não. Nesse episódio, o meu abraço vai para o professor Marcelo de Souza e para Ivanete e Val Bueno. Obrigado por acompanharem o canal. Fiquem com mais uma história assustadora, narrada pelo nosso mestre Cícero Augusto, aqui no canal Relatos do Além. Relato: A invasão do lobisomem. Olá, Cícero Augusto e anfitrião. Meu nome é Pedro Duarte. Eu quero contar um fato muito intrigante ocorrido há algum tempo atrás. Eu morei durante 25 anos em uma fazenda localizada na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E durante todo o tempo que eu vivi por lá, nunca presenciei nenhum fato estranho ou sobrenatural. Até que numa noite de inverno aconteceu algo que modificou a minha percepção do mundo para sempre. Naquele dia, eu acordei em torno de umas 9 horas da manhã. E quando saí do quarto, meu pai trabalhava com o capataz na fazenda. Ele veio falar comigo, e tô meio chateado, sério, e contou que um dos nossos cães havia morrido. Perguntei a ele o que tinha acontecido, e ele me falou que quando estava retirando as vacas que estavam no mato, encontrou o cachorro no chão, com a barriga completamente aberta. Uma visão bem assustadora. Em seguida, ele disse que eu não deveria sair naquela noite, sem dar muitos detalhes do motivo para isso. Na hora eu achei aquilo estranho, porque meu pai nunca havia me proibido de algo assim. Fiquei preocupado, já imaginando coisas. Pensei que talvez o cachorro tivesse sido morto por ladrões de gado, algo que já havia ocorrido há muitos anos atrás por lá. Mas eu estava errado. Somente mais tarde, naquele mesmo dia, acabei descobrindo a verdade. Passado o dia, sem nenhum tipo de problema ou novidade, a noite caiu e, contrariando o que meu pai mandou, eu saí de casa. Fui visitar um amigo meu que morava próximo da entrada da fazenda. Era uma rotina. Todas as quartas-feiras, eu e meus 3 amigos nos encontrávamos para conversar. E costumávamos ficar sentados na frente da casa de um deles, jogando conversa fora. Bom, passado um tempo conversando com eles, fomos interrompidos por vários cachorros das redondezas que começaram a latir de forma descontrolada. Paramos de falar e nos olhamos meio assustados. Nós achamos que aquilo era estranho. Mas mesmo numa situação estranha como essa, a gente nunca imagina que seria algo sobrenatural. Nós pensamos que algum gambá, um outro bicho qualquer, estava passando pelo antigo Jockey Club, que ficava atrás da casa do meu amigo, e por isso os cachorros latiam. Mas o mais estranho é que, se fosse realmente isso, não explicava o fato de outros cães, a mais de 100 metros de distância, estarem latindo de forma feroz e agitada. Mas, como eu disse, quando algo assim ocorre, você não dá muita atenção na hora, até que a coisa piore de vez. E foi o que aconteceu. Cícero, na frente de onde o meu amigo morava, havia uma casa cercada por grades e havia um muro na parte dos fundos. Em uma pequena parte da frente, dava para ver tudo o que acontecia no pátio daquele lugar. Foi então que passaram alguns poucos minutos, desde que os animais começaram a latir, meu amigo do nada se virou e disse: "Olhem lá!" Segundo ele, parecia que havia alguém espiando por cima do muro. Todos nos viramos e, quando olhamos, percebemos apenas algo que parecia uma cabeça passar bem rápido,
como se estivesse espiando para ver se poderia entrar no pátio. Na hora ficamos atentos, aquilo chamou nossa atenção, mas continuamos conversando, mas sempre com os olhos virados naquela direção, prontos para qualquer coisa. Haviam 2 cachorros que ficavam no pátio para proteger a casa. Um deles tinha um porte grande, um cão da raça husky siberiano, e o outro era um vira-latas de porte pequeno. Eu estou relatando esse detalhe, pois o que aconteceu envolve esses animais. Passado mais um tempo, nos viramos e olhamos novamente para o pátio da casa, quando percebemos que o husky estava caminhando de um lado para o outro e do nada ficou paralisado, não se movia. Foi algo muito estranho de se ver, porque um animal daquele tamanho não se intimida facilmente. Já o outro cão foi se encolhendo no canto da grade, com os olhos arregalados. Ficamos sem entender a reação deles, ou o que estava acontecendo. O husky continuou paralisado por um tempo, e aí começou a rosnar. Foi aí que vimos aquela coisa descomunal. A criatura saiu por trás do muro. Cícero era um animal muito grande. Ele tinha pelagem marrom escura, e seja o que for, aquela coisa parecia muito com as descrições que as pessoas dão de um lobisomem. A fera não tinha rabo e não corria como um animal comum. Ele dava saltos, como se fosse um galope. Então, com um desses saltos, ele passou pelo cachorro e ficou no fundo da casa. Com isso, o cão finalmente começou a latir de forma feroz para aquela coisa, enquanto nós ficamos ali parados, sem nenhuma reação, apenas nos encarando de olhos arregalados. Foi quando meu amigo perguntou se nós havíamos visto aquilo. Nós nos levantamos rapidamente, esperando para ver de onde aquela coisa iria sair. Ficamos em silêncio por alguns minutos, só esperando. Com certeza foram minutos de muita tensão e medo. Mas depois de mais um tempo olhando em volta, não vimos mais nada. Em seguida, 2 dos meus amigos disseram que iam para casa. Já era o suficiente para eles. Se despediram e saíram, foram embora. Cícero, eu também queria ir embora, mas como o caminho para a fazenda não era iluminado, resolvi ficar ali mesmo, na casa do meu amigo. Não dava para correr risco com aquela coisa rondando a mata. Mais tarde, naquela mesma noite, ficamos eu e esse amigo conversando sobre aquilo que nós testemunhamos. E seja o que for, ainda estava por perto, pois dava para ouvir uivos e latidos de animais pela região. Estava tudo muito estranho, como se a noite estivesse escondendo algo maligno. Nós não conseguimos dormir naquela noite. Ficamos atentos e acordados até o sol começar a iluminar o céu. Só aí, já muito cansado, me despedi do meu amigo e fui para casa. No dia seguinte ao ocorrido, percebi algo estranho ao redor da minha casa. Ela era pintada de branco e deu para perceber que alguma coisa havia se esfregado ao redor de toda a casa. As paredes estavam todas sujas. Era como se algum animal sujo de barro houvesse passado nas paredes. Após aquele evento que vivenciei, passei alguns meses sem ter coragem de sair de casa à noite. Cícero, honestamente, eu nunca acreditei que um homem possa se transformar num bicho daqueles, porque teria de modificar toda a sua estrutura óssea, muscular, circulatória. Mas depois de ver aquilo, eu tenho certeza que existem muitas criaturas que ainda são desconhecidas, coisas que não talvez foram descobertas pelo homem até hoje, mas que ao mesmo tempo são populares por conta das suas histórias, dos relatos sobre essas coisas. É fato que nós humanos somos seres naturalmente curiosos. Ao longo da história, continuamente ficamos fascinados por aquilo que nós não podemos explicar. Nos esforçamos para obter mais conhecimento sobre o mundo à nossa volta e descobrir a verdade sobre a natureza da própria realidade. Desde o advento do método científico, nosso conhecimento coletivo se expandiu como nunca antes. Mas mesmo assim existem fenômenos que parecem fugir da nossa razão e até da nossa realidade, pois não há explicação, nem mesmo na ciência. De fato, as peças do quebra-cabeça nem sempre se encaixam tão facilmente,
Por isso eu deixo esse relato como um registro de que vivemos em um mundo repleto de mistérios que são totalmente além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas em formato brochura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. Nos vemos em breve aí na sua casa. Gostaram desse relato da fera narrado por Cícero Augusto? O que vocês acharam? Deixe seus comentários. É importante saber o que vocês estão achando das histórias narradas aqui no canal. E claro, cliquem em curtir e não deixem de compartilhar os vídeos. Assim mais pessoas vão conhecer o canal e vamos crescer e fazer com que o conteúdo melhore cada vez mais. Contamos com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição do vídeo. Aproveitem e confiram mais histórias incríveis nas sugestões que estão aí na tela.